Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pertinho. Vou ativar o microfone para vocês. Esse aqui vai ser o nosso microfone e hoje eu vou falar para vocês sobre algo que me afetou e que eu gostaria de ter ouvido essas dicas antes. Eu tô no trabalho de conclusão de curso, o que é o Papo de Pertinho? O Papo de Pertinho esse é o primeiro vídeo oficial do quadro aqui do canal chamado Papo de Pertinho. Esse Papo de Pertinho vai acontecer mais próximo de você, de modo que você, aí do outro lado da tela, consiga ter um papo mais íntimo comigo. Onde eu não vou falar somente de produtividade, de coisas assim práticas, mas com uma pitada de história, uma pitada de realidade, com uma pitada de Yasmin, uma pitadinha de Yasmin a mais do que os outros vídeos têm. Esse vídeo vai ser um pouco mais real, não vai ter tanto frufru quanto os outros vídeos, mas ele é justamente feito com esse intuito, ser um papo mais próximo de você, um papo mais real. A ordem precede a crise. Por que essa frase? Por que não ao contrário? Geralmente quando a gente vê uma frase relacionada à crise, é sempre que a crise precede a ruína precede a crise, coisas assim, mas não relacionadas à ordem. Mas por quê? Na verdade, o momento de paz, ele vai ter, sim, um momento de crise logo depois. Só que a gente não presta atenção nisso e a gente não se prepara para isso. Isso aconteceu comigo. Eu estou no final do meu curso. Eu sou estudante de psicologia, já na reta de conclusão de curso, fazendo TCC. O que é TCC? Trabalho de conclusão de curso. Então, fazendo isso, e me encontro em um momento de mais sobrecarga. A reta final é de mais sobrecarga. Apesar de ter menos matérias, é maior sobrecarga, porque tem estágio, porque tem trabalho de conclusão de curso. Eu me meti também em alguns projetos dentro da faculdade, tenho projetos fora da faculdade também, então a sobrecarga ela é real. É real, independente da idade, independente do estudante, é real. A sobrecarga é real. E o que fazer nesses momentos? Porque nesse momento, todos da minha sala, todos do meu contexto que vivem esse momento estão sentindo dificuldade de se organizar. Mesmo tentando se organizar, mesmo escrevendo, mesmo anotando, parece que não consegue, parece que não sai do lugar, parece que sempre tem mais coisa para fazer e que não tá adiantando criar uma rotina. Mas por que isso? Porque a crise evidenciou que a gente não estava preparado. A crise evidenciou que eu não tinha uma rotina, uma ordem prévia, e que quando veio a crise ela só balançou, soprou um vento e a casa caiu. Tipo a história da Chapeuzinho. Soprou dos porquinhos. Sopraram e a casa caiu. A casa não estava firme numa rocha. E hoje eu vou falar pra vocês sobre aquilo que eu gostaria de ter ouvido, ou pelo menos ter prestado atenção naquela época já que foi, tá acontecendo, naquele momento anterior, né? Você ouviu esse barulho? Não sei se deu pra ouvir, mas isso é um sinal de que vai chover ou de que já choveu. Da mesma forma acontece quando a crise vem. Ela pode ser prevista, ela pode dar sinais. As nuvens estão escuras, as nuvens estão vindo, quer dizer que vai vir chuva. E às vezes a gente não presta atenção nesses sinais. Só que eles são importantes. A gente consegue, ao perceber esses sinais, tirar a roupa do varal, fechar as janelas, se preparar, levar um guarda-chuva. Da mesma forma, nós temos que olhar para a nossa vida. Há alguns sinais de que a crise vai vir. Então, para isso, nós temos que estar preparados. E eu vou te mostrar hoje como, olhando hoje, eu fiz para poder me ajustar nesse contexto em que eu me encontrei. Estudante, no final do curso, fazendo TCC, com vários projetos à parte e fora da faculdade. Eu gosto de ter um momento de captura, então eu anotei no caderninho simples alguns pontos que me ajudaram a passar por esse momento. E eu percebi que realmente funcionou. Não é somente pontos que falam, enfim, faz isso, faz aquilo, não. Isso realmente funcionou. O primeiro ponto foi... Calma aí que eu uso óculos, rapaz. O primeiro ponto foi o ajuste de ordem. O que é o ajuste de ordem? Você vai olhar para sua rotina agora, e foi o que eu fiz, eu olhei para minha rotina e vi o que é que eu tô fazendo agora. O que é que eu posso melhorar hoje? Posso melhorar arrumando minha bolsa para a faculdade amanhã? Posso melhorar ajustando a minha rotina, o meu ambiente que está bagunçado e isso está me afetando? Então eu fui vendo o que é que eu podia melhorar. Porque a minha rotina tava em falso, a minha rotina não estava forte, não estava fixa. Então algo eu podia fazer para melhorar. E aí foi a primeira coisa que eu fiz. Fui ver os pontos que eu podia melhorar na minha rotina agora. Posso arrumar minha mesa?
fui lá e arrumei. Posso arrumar meu quarto? Fui lá e arrumei. Posso preparar minhas coisas pro próximo dia? Eu fui lá e fiz. Então esse foi o primeiro ajuste que eu fiz, o ajuste de ordem. Se preparar, organizar um ambiente para isso. O segundo ponto que eu fiz também foi o plus, acrescentando algo que falta. Então, se eu já ajustei a minha rotina com aquilo que eu podia fazer naquele momento, quando no segundo passo eu fiz o seguinte, eu acrescentei o que estava faltando. Peraí, o que é que hoje eu não estou conseguindo fazer? O que é que hoje eu estou sentindo dificuldade de fazer? É estudar? É preparar vídeo para o YouTube? É escrever cartas? É fazer um trabalho X? É fazer tal pesquisa? Enfim, não sei qual é a sua realidade, mas tem alguma coisa que você não está conseguindo fazer, que você tá deixando pra depois, que você não tá conseguindo fazer logo, e que é, de fato, uma prioridade pra você. Eu não sei o que é. Você vai anotar essas coisas. São 3, 4, 5, são projetos, enfim, você vai anotar. Você vai ver o que é que está faltando. E aí, a partir daí, você vai acrescentar essas coisas que estão faltando na sua rotina, que foi o que eu fiz. Eu acrescentei o que estava faltando. Isso pode ser feito através de blocos de tempo. O que são blocos de tempo? Blocos de tempo, vai surgir uma imagem agora, de um Google Agenda. Esse Google Agenda está em blocos de tempo, porque não está especificado o que você vai fazer em cada horário, mas sim que naquele bloco de tempo, um horário de 2 horas, 1 hora, você vai dedicar o seu tempo para um projeto específico. Seja estudo, seja trabalho, seja redes sociais, seja lazer, seja pessoal, você vai dedicar para esse projeto de tempo. Então, quando você vê o que está faltando no que você já tem, primeiro você viu o que você já tinha, essa rotina tal. Melhorei os pontos dessa rotina que estavam fracas. Arrumei minhas coisas, me preparei. Arrumei um ambiente para eu poder fazer. Depois que eu arrumo um ambiente, eu vou e acrescento o que está faltando, porque está faltando algo. Então acrescento o que está faltando aqui. E a partir daí eu vou lá e faço. Veja, eu já fiz desde o primeiro passo. O primeiro passo foi fazer naquele momento. O que podia melhorar agora? Fiz. O segundo passo é acrescentar o que estava faltando. E eu vou lá e faço. O terceiro passo, e não menos importante, é contrariar as vozes. Que vozes? Você vai lidar com a procrastinação. Eu gosto de chamar esse terceiro passo de contrariando as vozes, lidando com a procrastinação. Por quê? Quando você vai começar a fazer ou retomar a sua rotina, a sua mente vai lhe dizer várias coisas. Coisas positivas, algumas vezes, e coisas negativas, várias vezes. Falando pra você não fazer, falando pra você que é chato, falando pra você que não tem proveito, falando pra você várias coisas que te desanimam ou que te fazem pensar em não fazer. Até algumas pessoas chegam nesse ponto e não fazem, largam de mão e deixam pra lá. Aí é que tá o grande X da questão. Você vai ter que contrariar essas vozes. Se é importante pra você, se você achou um motivo pra executar tudo isso, veja, acrescentar o que tá faltando, que é realmente importante pra você, e mudar o ambiente que você já mudou desde já, quer dizer que é algo importante. Então, você já tem um porquê que você tá fazendo. Se você já tem um porquê, você vai ter que lidar com aqui, ó, com a sua mente, que ela vai te dizer pra não fazer. Olha, vai lá, pega o seu celular, vai para vídeos curtos, que são mais rápidos, são mais estimulantes, são mais legais. Então, você vai ter que lidar com essas vozes. Eu chamo vozes, mas não são vozes reais, tá? São pensamentos, ok? São pensamentos, são eventos internos que vão estar sempre te influenciando a procrastinar. E aí eu abro um grande parêntese. Isso acontece porque vivemos numa cultura hiperestimulante. Se você passa horas no TikTok, no Instagram, Reels, enfim, consumindo coisas curtas, shorts, enfim, você vai ter essa dificuldade. Eu tô passando por um momento de transição. Tem que lidar com isso fazendo, procurando coisas boas daquilo que você está fazendo. Poxa, eu acho tão chato ir pra academia, vou procurar uma coisa boa. Uma coisa boa de eu ter ido à academia, eu consegui fazer a série. Uma coisa boa de eu ter me alimentado bem, eu consegui comer e achei até gostoso. Começa a notar coisas boas naquilo que antes você achava chato. No início vai ser um pouco difícil, mas depois você vai conseguir se adaptar melhor, você vai conseguir ver mais coisas boas do que antes. Mas se força a ver coisas boas naquilo que é importante para você continuar executando. Se não é importante para você, se você não quer fazer, beleza, deixa pra lá. Deixa pra lá, ok? Mas se é importante, por mais que você não queira, por mais que seja algo que a sua mente diz, olha, não, vai fazer uma outra coisa, vai jogar, vai ver um filme, vai fazer uma série, vai fazer qualquer outra coisa, menos estudar, menos produzir conteúdo, menos fazer alguma coisa que vá te ajudar, menos aprender inglês.
menos se exercitar, menos se alimentar direito, vai fazer qualquer outra coisa menos isso. Se você ouvir e deixar isso pra lá, você vai só atrasar. Porque em algum momento, se é realmente importante pra você, em algum momento essa atividade vai voltar. E você vai precisar dela. Porque ela é importante pra você. Percebe? Então esses são os 3 passos que eu fiz. Eu arrumei meu ambiente agora, nesse exato momento. Tipo assim, arrumei o que podia naquele exato momento. Tanto de me preparar, quanto de preparar o ambiente ao meu redor. Segundo ponto, acrescentei o que estava faltando, blocos de tempo que estava faltando. O que era importante que eu não estava conseguindo fazer. Coloquei e fui fazer. E o terceiro ponto foi aprender a lidar com a procrastinação, com os pensamentos ruins, com a vontade de parar. Você vai ter que aprender a lidar com isso. E algumas pessoas dizem, tipo, olha, só faz. Não, não é só fazer. Em algum momento você vai ter vontade de parar, e aí você vai ter que aprender a lidar com isso. Por isso que eu já tô te dizendo, aprenda a lidar com essas vozes. Não são vozes reais, mas essas vozes, esses pensamentos. Comece a achar pontos positivos no que você está fazendo. E se apegue a esses pontos positivos se for coisa importante para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. São coisas que eu gostaria de ter ouvido e aprendido antes da crise chegar. Porque quando a crise chega, ela mostra que às vezes a gente não tá preparado.